Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de março do ano 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, presidente em exercício, reuniram-se o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, o senhor auditor-chefe em exercício Alberto Pires Alves de Abreu e o procurador Dr. Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou aberta a presente sessão solicitando a leitura das atas das sessões anteriores que foram aprovadas. Foram relatados e julgados processos. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 805811, aplicação de multas, decisão simples. TC 14.480/2009, entre outros relacionados com pensões e aposentadorias, aprovados acórdãos de número 58 a 64/2012. Auditor-chefe convocado Alberto Pires, processos da relatoria do excelentíssimo conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, o qual encontra-se de férias. Processo TC 13.651/2011, decisão simples, cancelamento de multa. Processo TC 2907/2008, entre outros, relativo a termos de permissão de uso, aprovados resoluções de número 35 a 45/2012. Em seguida, o Dr. Rafael Rodrigues de Alcântara teceu algumas considerações sobre a convocação do auditor-chefe em exercício, Alberto Pires, para compor a mesa dos trabalhos da 2ª Câmara, fato histórico no tribunal, por impossibilidade do comparecimento dos outros conselheiros, ao tempo em que citou sua legalidade, que consta descrito na íntegra em ata. E assim parabenizou o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, presidente em exercício, por sua conduta e zelo para o bom funcionamento do Tribunal de Contas. O senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel associou-se às palavras do representante do Ministério Público de Contas, onde fez alguns esclarecimentos constantes em ata. O senhor auditor-chefe em exercício, Alberto Pires, registrou o brilhante trabalho do excelentíssimo senhor conselheiro Anselmo Brito nesta Corte de Contas. O excelentíssimo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, presidente em exercício, fez suas considerações e alguns comentários. Em seguida, solicitou à coordenação do plenário o encaminhamento aos gabinetes das cópias da ata da 6ª sessão desta Câmara, ocorrido no dia 27 de fevereiro do corrente ano. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício encerrou a presente sessão convocando os senhores conselheiros e o doutor representando o Ministério Público de Contas para a próxima sessão no horário regimental. Discussão à ata. Encerra a discussão, coloque em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheiro Anselmo Brito. Vossa Excelência. Aprovado. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial para fazer uso da mesma. Não havendo que queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia. Passa a relatar os seguintes processos.
tem esse aqui, né? Esse aqui é muito, né? Mas tá aqui. Porque essa onda aqui nunca bate. É. Né? Mas eu como é que é? Processo de aposentadorias. Processo TC 2043/2008 de Elizabeth Mendonça Barros. Processo TC 14.381 Cícera Neide Azevedo Silva. Processo TC 12.188/2008 Maria Amália Lima. Processo TC 12.061/2008 Maria das Dores da Silva. Processo TC 5.682/2008 Maria Nazaré Lopes. Processo TC 3.574/2008 Maria das Graças Monteiro. Processo TC 9.869/2008 Vanilda Costa da Silva. Processo TC 3.658/2008 Tereza Lúcia Rebelo Lisboa. Processo TC 5.684/2008 Ana Célia de Almeida Rocha. Processo TC 14.388/2008 Maria Solânia Canuto Soares Roberto. Processo TC 9.846/2008 Josefa Francisco dos Santos. Processo TC 9.875/2008 Pedro Filadelfo Silva da Silva de Albuquerque. Processo TC 9.754/2008 Maria Roberta Lira de Castro. Processo TC 5.625/2008 Elza Edna de Castro Vasconcelos. Processo TC 14.634 Expedito de Oliveira. Processo TC 12.080/2008 Vilma Gomes da Silva Santos. Processo TC 5.623/2008 Leonor Alves de Lima. Processo TC 9.891/2008 Viegina Marques de Oliveira. E processo TC 14.671/2008 Maria do Carmo Casado de Albuquerque. Todos os processos foram devidamente instruídos pelos setores competentes, recebendo pareceres favoráveis da outra Procuradoria Jurídica e deste Tribunal de Contas, da outra Procuradoria deste Tribunal de Contas, e do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas. Somos pelo registro. Em votação, os processos relatados pelo conselheiro Cícero Amélio. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque, que tem algo a relatar. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público destacado. Tenho a relatar os seguintes processos. A ordem que eu vou relatar, excelências, é a ordem que está publicado no Diário Oficial. Está um pouco diferente dessa que está aqui na nossa pauta. Processo 7776/2006 é o último da nossa pauta. É uma decisão simples, pelo não cumprimento de diligência aplicado ao gestor da Secretaria Executiva de Educação no valor de R$ 810,50, conforme os normativos legais e regimentares desta Casa, concedendo também um prazo de 5 dias para apresentação
da documentação solicitada. Caso não assim fazendo, poderá ensejar um novo sancionamento. Também estou solicitando, aliás, estou decidindo que seja enviada a ele cópia da diligência, assim como cópia dos ofícios e da decisão que concedeu também o prazo para apresentação de justificativa, formando também a diretoria do Funcontas para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A, que é o sancionamento, alertando o gestor que não pagamento da multa ensejará a comunicação à PGE para a competente ação de execução, encaminhar o presente processo à Procuradoria Jurídica para acompanhamento da diligência requisitada. Discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. A discussão coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Aprovado. Tem o processo 7890 de 2009. Aposentadoria do senhor José Mário da Silva. O processo está rígido com os pareceres dos órgãos jurídicos. Assim, acordamos pelo seu registro. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. A discussão coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Aprovado. Tem o processo 11.498 de 2008. Trata do contrato 4 de 2003, cujo objeto é a aquisição de 2.500 litros de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, conforme dispõe a cláusula primeira do contrato. O valor global estimado é de R$ 6.850. A data da assinatura é em 28 de agosto, a sua publicação em 29 de agosto, ambos do ano de 2008. Também do seu primeiro termo aditivo, correspondente ao processo 808/2009, anexo ao principal, que altera a cláusula de vigência do contrato. A alteração foi em 29 de dezembro e a publicação em 30 de dezembro, também, ambos no ano de 2008. E por último, do segundo termo aditivo, também objeto do processo 808/2009, anexo ao contrato principal, aliás, ao processo principal. Também o objeto foi alteração do prazo de vigência. A assinatura foi em 22 de maio de 2009 e a publicação oficial em 26 de maio do mesmo ano. Adota a Procuradoria Jurídica, o Ministério Público, através dos pareceres 1579 de 2009 e 1542 de 2011, opinaram favoravelmente a anotação, assim anuindo este relator. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. A discussão coloca em votação. Que aprova. Conselheira Rosa Albuquerque. Aprovado. Tem o processo 5751 de 2011. Uma decisão simples. O processo em epígrafe foi aberto para aplicação de multa decorrente da intempestividade no envio do balancete de janeiro de 2011
ao gestor da Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e Profissional, o senhor Herbert Mota de Almeida. Foi exarado, então, o acordo número 224/2012, dia 16 de janeiro de 2012, no qual o gestor foi multado no valor de R$ 810,50, equivalente a 50 UPFAUs, para que recolhesse ou apresentasse defesa no prazo de 15 dias, por ter enviado intempestivamente a esta Corte de Contas o referido balancete. O gestor foi comunicado da multa através do ofício 18/2012 Funcontas, expedido em 23 de janeiro de 2012 e recebido naquele órgão em 31 de janeiro de 2012, conforme demonstra o AR nas folhas 7 dos autos. A multa aplicada de acordo com o acórdão já referido. O gestor postulou recurso de reconsideração nesta colenda cava em 14 de fevereiro de 2012, que gerou o processo 1630 de 2012 anexo ao principal, justificando que estava num período de transição, uma vez que assumiu a secretaria em 1º de janeiro de 2011, entregando o balancete de janeiro de 2011 em março de 2011, como restou evidenciado às folhas 5 do processo 1630 de 2012. Portanto, fora do prazo que estipula a resolução que trata do calendário das obrigações dos gestores públicos perante este Tribunal de Contas do Estado, assim descumprindo-a. Diante do exposto, a segunda Câmara deste Tribunal, no uso de suas atribuições, decide conhecer do recurso de reconsideração apresentado, negando-lhe provimento, mantendo a multa e determinando o seu imediato pagamento a contar da publicação desta decisão. 56, 51. Isso. Em discussão, o processo foi relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanhe o relator. Aprovado. Excelências, tem os processos 465, vou falar na ordem melhor, 463 de 2012, 464 de 2012 e 465 de 2012. São multas aplicadas pelo não envio das quarta e quinta remessas bimestrais de dados contábeis de 2011 através do SICAP. Quero informar também que nos processos que foram abertos, os gestores foram cientificados para que em 5 dias apresentassem justificativa pelo não envio, permanecendo todos inertes. Desta forma, relatarei os 3 processos. O 463 de 2012 processo de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Coruripe, como já disse antes, pelo não envio da quarta e quinta remessa bimestrais ao SICAP. A referida omissão subexame perfeitamente e, por essa mesma razão, dá causa às sanções dispostas na Lei 5.604 de 94, artigo 1º, inciso 11, artigo 45 e artigo 48, inciso 2º. Na Resolução número 3 de 2001, artigos 203 e 207, inciso 2º. Na Instrução Normativa número 2 de 2010, que trata do SICAP, em especial o seu artigo 13, e na Resolução Normativa 1 de 2003, artigo 3º, inciso 2º, todos normativos deste sodalício. O gestor epigrafado foi comunicado dos termos deste processo no dia 10 de fevereiro de 2012, conforme cópia do AR, junto aos autos, para que se manifestasse nos autos. Até o momento, conforme consulta verificada no Sistema Integrado Modular, assim, não deve entrar nesta Casa de Contas qualquer manifestação sua. Desta forma, a segunda Câmara acorda em aplicar a multa mínima de R$ 1.621, equivalente a 100 UPFAUs, ao gestor da Prefeitura Municipal de Coruripe.
em cientificar o gestor do interruptor de deliberação para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, o pagamento da multa. Em alertar o gestor, caso não haja referido pagamento, ensejará o encaminhamento do processo à PGE para a competente ação de execução. Em informar ao gestor que evite atrasar o envio das informações sob pena de outra sanção pela reincidência e ou por contumácia. Em remeter o presente processo à direção do CONCONTRAS para cumprimento desta deliberação. Das mesmas razões, no processo 464 de 2012, desta feita ao gestor da Prefeitura Municipal de Feira Grande, também pela falta do envio das 4 e 5ª remessas bimestrais de dados contábeis 2011 SICAP. A conduta estando subsumida às mesmas razões do processo anterior, a Lei 5.304/94, artigo 1º, inciso 11º, artigo 45, artigo 48, inciso 2º, Resolução 3 de 2001, artigos 203 e 207, inciso 2º, Instituição Normativa do SICAP 2 de 2010, em especial seu artigo 13, Resolução Normativa 1 de 2003, artigo 3º, inciso 2º, todos normativos desta Casa de Contas. Neste caso, o gestor ele foi comunicado em 31 de janeiro de 2012, conforme a AR, para que se manifestasse nos autos, mas até o momento, através de consulta realizada no fim, também não deu entrada a esta casa qualquer manifestação sua. Desta forma, incidiu no mesmo funcionamento aplicado no processo anterior. A multa de R$ 1.621, equivalente a 100 falso, que é a multa mínima, cientificação para 15 dias que proceda ao pagamento, não acontecendo comunicação PGE para a competente ação de execução, informar o gestor que ele evite atrasar os envios das informações, sob pena de outras sanções pela reincidência ou contumácia, e remeter o presente processo também à direção do CONCONTRAS para o cumprimento da deliberação. Por último, excelências, tem o processo 465/2012, com os mesmos teores. Desta feita, a multa é aplicada ao gestor da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, mais uma vez por não ter remetido os dados contábeis referentes às 4ª e 5ª remessas bimestrais pelo SICAP. A omissão ela vai de encontro ao que determina a Lei 5.604/94, artigo 1º, inciso 11º, 45 e 48, inciso 2º, Resolução número 3 de 2001, artigo 203, 207, inciso 2º, Instituição Normativa do SICAP 2 de 2010, em especial seu artigo 13, na Resolução Normativa número 1 de 2013, artigo 3º, inciso 2º, todos os normativos desta casa. O gestor foi comunicado em 1º de fevereiro do corrente, através do AER juntado aos autos, para que se manifestasse nos autos, mas verificada a pesquisa no SIM, até o momento não deram entrada de nenhuma manifestação de sua parte. Desta feita, a aplicação da multa mínima de R$ 1.621, equivalente a 100, que falou o gestor da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, cientificá-lo para o pagamento em 15 dias, este não ocorrendo, ensejará a comunicação PGE para ajuizamento da computação de execução. Mais uma vez, informar o gestor que evite atrasar o envio das informações sob pena de outra sanção pela reincidência ou contumácia, e remeter o presente processo de ativação do CONCONTRAS para cumprimento desta deliberação. Excelência, são esses os últimos 3 processos de minha relatoria. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator. Aprovado. Encerrado o expediente, passa a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público. Não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerra a presente sessão e convoco os senhores conselheiros para a
a sessão regimental da próxima segunda-feira.